Boa noite, a paz do Senhor a todos. A paz do Senhor. Estou mais uma vez aqui, o Moisés, meu irmão Marcos ao meu lado. Hoje vamos abordar o assunto, o tema desta noite vai ser sobre fé, né? E para a gente começar a introdução, né, desse tema, nós vamos ler lá no livro de Hebreus, no capítulo de número 11. É um texto que é muito conhecido de muitos nós, que fala o que seria a fé, né? E a palavra do Senhor está dizendo assim no versículo 1, que é o seguinte: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem, porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, dando a Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o transladara, visto como antes da sua transladação alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu para a salvação da sua família. Preparou a arca, pela qual condenou o mundo, e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Pela fé, habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual artífice e construtor é Deus. Pela fé, também, da mesma forma, Sara recebeu a virtude de conceber e deu à luz, já fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que lhe tinha prometido. Pelo que também de um, e esses já amortecido, descenderam tantos, em multidão, como as estrelas do céu, e como a areia inumerável que está na praia do mar. Todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe, e crendo nelas, abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Porque os que isso dizem claramente mostram que buscam uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde haviam saído, teriam oportunidade de tornar. Mas agora desejam uma melhor, isto é, a celestial. Pelo que também Deus não os envergonha deles, e se chama seu Deus, porque já lhes prometeu, já lhes preparou uma cidade. Pela fé ofereceu Abraão a Isaque, quando foi provado. Sim, aquele que recebera a promessa ofereceu o seu unigênito, sendo-lhe dito: em Isaque será chamado a tua descendência, considerou que Deus era poderoso para até dos mortos o ressuscitar. Amém? Daí, em figura, ele o recobrou. Pela fé, Isaque alcançou Jacó e Esaú no tocante às coisas futuras. Pela fé, Jacó próximo da morte, abençoou cada um de seus filhos de José e adorou encostelado à porta de seu bordão.
Pela fé, José, próximo da morte, fez a menção da saída dos filhos de Israel e deu-lhe ordem acerca de seus ossos. E aqui segue, né? Tem muitas coisas. Mas assim, a gente vê que as coisas que quando a palavra do Senhor nos diz assim, que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não vêm, é o seguinte, que a gente, quando tem fé, a gente aguarda uma situação, né? E a gente não está enxergando aquilo que vai acontecer. Mas a gente tem tanta certeza que aquilo irá se concretizar que a gente não precisa ver para acreditar que aquilo vai se tornar realidade. E é disso que se trata a fé. A gente crê naquilo que a gente não está vendo, mas sabendo que aquilo acontecerá porque o próprio Deus o fará por nós. Amém. Né, Marcos? Amém. E o livro de Abacuque, né? Abacuque. Fala... O primeiro versículo que fala realmente de fé, né? No Velho Testamento. Abordando o tema assim, fé, né? Fé mesmo. Digitamente fé. Isso. Porque fala sobre crer, em toda a Bíblia chamada Tanar, né? Que é o sol do Velho Testamento. Uhum. Tanar fala no Abacuque 2,4, que até o Paulo usou 3 vezes essa mesma palavra, mesmo versículo, né? Uhum. Ele usou no livro de Romanos, Gálatas e no livro de Hebreus, esse mesmo versículo de Abacuque 2. Eis que a sua alma se incha e não é reta nele, mas o justo viverá pela fé, né? E nós sabemos que, uma curiosidade para os irmãos, né, que a fé, na verdade, não fala na Bíblia fé, né? A palavra correta é emuná. Beleza? Que é traduzida para fé. Que é traduzido por fé, mas traduzido de uma forma errada. Uhum. Uma forma, acho que vamos dizer, equivocada. O significado de emuná é o quê? Emuná é confiança. Confiança. É uma confiança, fidelidade. Pessoa fiel, uma pessoa firme, né? Uma pessoa firme nos seus atos, né? E não... A palavra fé é tirada do Pisces, né? Pisces do grego. Entendeu? Aí eles tiveram como base, né? A palavra fé vem pra gente por causa da tradução. E da tradução. Da tradução de uma forma assim equivocada, vamos dizer assim, né? Porque na mente grega é diferente da mente dos hebreus que escreveram a respeito do versículo de 2,4 de Abacuque, né? Porque Abacuque era um hebreu, beleza? Então, emuná, como se escreve emuná? Dá pra ver direitinho? Dá pra ver mais direitinho? Emuná, dá pra aproximar um pouquinho mais. Aqui está na forma tradicional, né? Tradicional nos dias de hoje, que se escreve assim no dia de hoje, e da forma que se escrevia na época de Moshe. Moisés, né? Exatamente. Que tem se lê de cá para cá. E aquela coisa que a gente sempre faz da simbologia? Sim, eu tenho aqui assim, a simbologia está logo embaixo. Logo embaixo, vou mostrar para você. Para vocês, os nossos visitantes, né? Aqui, né? Se lê de cá para cá. E aí tem o significado das letrinhas. Significado da letrinha. Então a gente vê que fé é uma firmeza, fidelidade, né? Confiança, né? E a gente vê aqui a gente vê a cabecinha de um boi. Cabecinha do boi. O M, que é a água, como já passei para os irmãos muitas vezes, do M, a cabeça do boi, né? As pessoas que não viram, vê os vídeos passados que mostram, né? A cabecinha do boi, a água, um prego. Isso é um prego? É um prego. Tá. A gente acha estranho, mas para eles, quando a pessoa batia o olho, já sabe que ali era um prego, né? Aqui é uma semente, né? Uma semente, né? Do homem, né? A semente do homem. E um homenzinho com a cabecinha levantada, né? Que é a mesma coisa que veja, né? Então a gente vê aqui que a ação do prego é o quê? É firmar, beleza?
É firmar. Ele firma aquilo que se vê, como fala no Deus. Se você pegar o livro de Hebreus capítulo 1, capítulo 11, versículo 1, aqui a fé é o firmamento das coisas que Se vê. se vê. Certo? Então, que vê. Se não vem. Se não vem, Não vem. tem o vem, né? Firme, firmeza, Do boi. dos pensamentos, né? E a semente é uma coisa que nasce na gente, né? Que nasce, beleza? Então, tipo assim, tudo é ligado à confiança. A simbologia Isso, do a confiança. Onde nós vamos achar essa confiança, essa firmeza, né? Como diz a emuná? Ali quando Moisés pega no livro de Gênesis, não, Êxodo, capítulo 17, 23, se não me engano, 17, 13, quando Moisés pegou, se cansou, né, de estar ali com as mãos levantadas, né, aí Josué e Ur pegou as mãos deles e sustentaram, exatamente, sustentaram as mãos. Porque quando ele levantava a mão, o Israel prevalecia. Isso, aí a gente vê que as mãos deles ficaram firmes, aí firme aparece a palavra emuná, beleza? Então, a palavra emuná é firmeza e não fé. Não existe fé, né, como a gente conhece, mas existe no caso da nossa linguagem, seria mais certeza. Seria mais correta nós falarmos confiança. Confiança. E não fé. Porque aí você vai entender, se você pegar fé, se você pegar confiança, você vai entender o significado das palavras corretamente, beleza? Porque pegar fé, assim, fica às vezes a gente pergunta para a pessoa, o que é fé? Ah, fé é uma coisa que não se explica. Não, a pessoa vai ler e fala isso aqui. A pessoa fala isso aqui. Olha, não, fé é meu fundamento das coisas que não se veem. Sim, exatamente. Mas, e a certeza, e a própria das coisas que não se explicam. Mas depois, mas explica assim, mais minucioso, fica mais minucioso. Assim, ó, a fé é uma coisa que não se explica. Então, no livro de Deuteronômio, no capítulo 29, versículo 29, fala assim. Vamos ler. Deuteronômio 29, 29. Vamos lá. Assim que as coisas ocultas, né? Vou pegar aqui, 29, Deuteronômio 29, 29. 29, 29. 29, 29. É o último capítulo, quase o último capítulo, né? É esse mesmo? Deuteronômio 29, verso 29. Isso. O último versículo. É o último versículo. As coisas encobertas são para o Senhor, nosso Deus. Porém, as reveladas são para nós, para nossos filhos, para sempre, para cumprirmos todas as palavras desta lei. Tá vendo? Então, o que nós entendemos? Nós entendemos que toda a palavra de Deus já está revelada. Beleza? O que está oculto é o que Deus não revelou. Então, a fé, o que é fé? Paulo como era um rabino, ele era rabino. Então, ele conhecia exatamente o que era a palavra emuná. A palavra emuná, ele falou assim, o que é emuná? Você não vai encontrar isso em lugar nenhum na Bíblia. Você vai encontrar só no livro de Hebreus, depois do Taná, depois do Taná. No Novo Testamento, depois de muitos anos. Depois Paulo escreveu exatamente o que é emuná. Porque Paulo... Coisas que... Porque foi necessário, porque Paulo estava lidando com pessoas novas. Com pessoas leigas, né? Pessoas leigas, não tinha todo aquele conhecimento do estudo. Não era criado na lei. Não era criado na lei. Houve a necessidade de esclarecer exatamente o que era esse sentimento que está florescendo dentro de vocês, essa confiança que vocês têm em Deus, significa isso. Houve necessidade de... Aí, só uma... Eu tenho aqui uma certidão de casamento. Peguei a minha. Minha certidão de casamento. E vamos encontrar a palavra fé aqui na certidão de casamento. O Moisés até pode ler aqui para mim. Cadê Moisés? Aqui, ó. Aqui embaixo, Moisés. Aqui minha certidão de casamento, tá, Moisés? Aqui em cima? Pode ler. O referido é verdade e dou fé. Tá vendo aí? Isso que é quando os juízes assinam, né? Exatamente. Então quer dizer que isso aqui é o papel de fé, então eu tenho fé nisso aqui.
Então, aqui eu acho que o negócio de firmeza, né? Que é naquele sentido. É referido, é verdade. É verdade. Dou fé, ou seja, eu confirmo. Confirmo, entendeu? Então, quer dizer, então isso aqui não é é base de fé. Isso aqui é base de um documento que tem fidedigno, verdadeiro. E não que é uma base de fé, assim, agora isso aqui é meu Deus. Pronto. Entendi. Você entendeu? Entendi. Então, tipo assim, a fé pra gente é mal traduzida. Então é uma confiança, é a palavra melhor. Toda vez que você fala assim, eu tenho fé em Deus, quer dizer, eu confio em Deus. Tipo assim, a confiança, tipo assim, é uma coisa, o que é emuná? Emuná é uma coisa digna de confiança. Tipo assim, você não me deixaria entrar na tua casa sem eu te conhecer. Você não confia em mim. Então eu tenho fé em você. Exatamente, você tem confiança em mim. Você tem uma emuná. Só que eu acho que aí o emuná, para esse sentido, assim, eu ter fé em você, eu acho que o emuná ele tem um sentido com mais importância. Quando a gente fala assim, por exemplo, quer ver um exemplo interessante? A gente fala assim, ó, eu tenho fé em você, confio em você. Mas a minha confiança em Deus, ela vai além da confiança que eu tenho em você. Porque a confiança que eu devo, pelo menos que eu deveria, né? Teoricamente, né? A gente fala entre aspas. Mas a confiança que nós deveríamos ter em Deus, ela excede a confiança que nós temos mesmo nas pessoas que nós conhecemos intimamente, porque a gente sabe que o Deus, a gente pode confiar nele em coisas que são impossíveis para as pessoas que são do nosso meio. Então, a confiança nossa em Deus, ela deve ir além. A gente pega, por exemplo, aquela história do Jardineiro de Deus, daquele filme, né? A gente vê, por exemplo, você vê um homem que está plantando batatas e a promessa contra todas as expectativas de estiagem, né? Então todo mundo lá fala, ó, vai ter estiagem, vai ter seca, não sei o quê. Ele vai, mesmo assim, ele faz o investimento, prepara a terra, as pessoas todas desacreditando, ninguém acreditava que iria chover. Aí o cara, a ponto do cara, que é o investidor, que é o que empresta o dinheiro para ele, ligar para ele e falar assim, ó, tá todo mundo pondo o pé no freio, porque tem a notícia da estiagem, não vai chover, então a gente tá preocupado com você. Eu falo assim, não se preocupa, só me prepara o que eu preciso. E aí ele vai contra todas as coisas. Só que é interessante que a gente vê uma situação assim, no dia dele colher, se você assistir o filme, você vai lembrar que no dia dele colher, tá ele lá na terra e o rapaz vai com ele meio contrariado, o ajudante dele. E aí eles vão e ele fica assim, será que tá aí, não sei o que, tá tudo seco, mas será que a batata tá aí? Fica com aquela situação. E aí daqui a pouco o cara vai e cava e sai uma batata grande, bonita. Aí ele começa a se alegra. Só que assim, quando ele começa a festejar com a alegria das batatas que estavam lá, tinham brotado, mesmo sem chuva, e tinha germinado, né, crescido e frutificado, a gente olha, acontece uma coisa interessante. A esposa dele chega com um monte de gente. Então quer dizer, ele ali mesmo, ele estava meio abalado. Ele só acreditou mesmo quando ele mexeu. Mas a esposa dele não. A esposa dele realmente teve fé. Porque ela trouxe a mão de obra para tirar. E todo mundo que veio com ela também teve fé. Então quer dizer, não tinha chuva, não era para ter batata nenhuma, mas daqui a pouco chegou uma multidão de gente para ajudar ele a colher. Aquilo é fé. Tem um outro caso que eu conto na igreja, que sempre quando eu vou falar sobre abordar o tema de fé, eu gosto de mencionar isso daí na igreja. Que é a história de uma mulher que ela disse que estava tendo uma seca na Bahia, uma seca muito forte na Bahia, e aí o pessoal falou assim, o pastor falou assim, vamos levantar uma campanha e vamos fazer 30 dias de oração. E o Senhor vai mandar chuva nessa terra. Aí eles começaram a fazer a campanha. Todos os 30 dias fizeram a campanha. Todos os irmãos, dobrando o joelho, clamando, orando. No último dia não tinha chovido. Aí no último dia de culto, que eles estavam lá, irmãos, até hoje não choveu, vamos clamar, não sei o que, não sei o que. Aí quando o culto estava acabando, eles terminaram a oração, começou a chover. No último dia. E todo mundo, oh, glória a Deus, não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. E aí, mas e para ir embora agora? Ninguém tinha atrás de guarda-chuva. Sim. Eles realmente creram, mas aí uma mulher pegou o guarda-chuva. Ela creu. Ela viu o que estava na frente do olho dela.
Ela creu numa coisa que era inexplicável, inesperado, impossível, porque ela levou o Yeshua. Ali, todo mundo crendo na palavra de Deus, todo mundo tinha que estar preparado para um dia de chuva. Não, todo mundo ficou lá esperando porque a chuva passar, porque não tinha trago a chuva. Apenas uma irmã pegou o guarda-chuva e foi embora. Então, assim, isso aí ilustra bem o que significa a fé. Às vezes você fala que você quer alguma coisa, que você confia em Deus, e você fica dentro do seu íntimo, você fica lá duvidando, fica pensando que o seu Deus não é capaz. E isso aí faz você perder a bênção. Porque aí Deus não está dando firmeza, confiança na sua fé. Então aqui uma passagem que bem ilustra o que é fé, foi ali quando Sadraque, Mesaque e Abednego, né? Entraram na fornalha, só que antes de entrar na fornalha, ele pronunciou algo para Nabucodonosor. Né? Ele falou assim, ó, Nabucodonosor, olha, a gente não vai adorar o seu Deus, e mesmo que a gente não está na fornalha, se Deus quiser ou se Deus não quiser, vou morrer, vou morrer. Não vou morrer, não vou morrer. E mesmo assim, a gente não vou. Aí tipo assim, firme. Deus não havia falado para eles que ia livrar da fornalha. Não. Mas a lealdade, a fidelidade, a fé, a emuná deles, né, a emuná deles, não ia ser apartada não ia ser afetada com a situação. Ali, agora, o conceito de emuná é diferente do conceito de fé. Os conceitos são diferentes. Se você falar para uma pessoa que só lê Taná, não lê outra literatura, só o Taná, e falar para ele um conceito de fé, ele vai isso não existe. Isso não existe. Aí, então, se você falar agora o conceito de emuná, o conceito de emuná, não palavra, a palavra a gente sabe que existe porque está escrito lá, né? O conceito de fé, o conceito de emuná, o conceito de fé é totalmente diferente, né? Porque a gente vê que a emuná é você ser leal, fiel, confiável, né? E o conceito de fé, como é num pensamento grego, né? Um grego romano, é crer em Deus. Crer em Deus, crer em alguém, crer. Não, o conceito de emuná é totalmente diferente do conceito de fé. Achou aí é uma passagem linda, né? Fala assim, né? Ó, e falou Nabucodonosor, isso aqui está em Daniel, meu irmão? Isso, Daniel capítulo 3, né? Vamos pegar aqui a partir do versículo 14. Fala assim, ó. E falou Nabucodonosor e lhes disse: é de propósito, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servis a meus deuses, nem adorais as estátuas de ouro que eu levantei? Agora, pois, se estáis prontos, quando ouvirdes o som da buzina, do pífaro, da citra e da harpa, e saltério, da gaita e das foles, e de toda sorte de música, para vos prostrardes e adorardes a estátua que fiz, bom é vos prostrardes e adorardes a estátua que fiz. Mas se não adorardes, sereis lançado na mesma hora dentro do forno com fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Olha só que afronta. Afronta, né? Isso aqui é bem legal, né? Sempre quando acontece legal. isso. É legal porque, tipo assim, a gente vê, né? A gente vê a ação, a posição, a lealdade, a fidelidade, a confiança na firmeza da palavra, que eles tinham, que ele pronunciou. Aí fala assim, ó, e responderam Sadraque, Mesaque e Abednego, e disseram ao rei Nabucodonosor: não necessitamos que te responder sobre esse negócio. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é quem pode nos livrar. Tá vendo? É que eles não sabiam se Deus ia livrar ou não. Se Deus quiser, ele pode. Mas, continua, né? Ele nos livrará do forno de fogo ardente e da tua mão, ó rei. Se não ficar sabendo, ó rei, que não serviremos... Aí você não fique sabendo, ó rei. Não fique sabendo, rei, que não serviremos os teus deuses,
nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor encheu-se de furor e mandou o aspecto do seu semblante contra Sadraque, Mesaque e Abednego. E falou e ordenou que o forno se aquecesse 7 vezes mais do que se costumava aquecer. É interessante que essa palavra fala que quando o pessoal que foi jogar eles, morreu queimado. Morreu queimado, morreu todo queimado. Então, de tão quente que estava. E a Bíblia continua, a Bíblia Daniel dá sequência na narrativa dele, né, que nem um fio de cabelo ficou com cheiro, ou chamuscado. A gente sabe, às vezes a gente pega um fósforo ou alguma coisa, vai acender o isqueiro, alguma coisa assim, que acender o fogo, e o pelinho na mão aqui já chamusca, e eles não sentiram nada. Então, às vezes você vai acender o fogo, né? Fica com cheiro. Porque queima os pelinhos aqui dentro. A gente vê aqui, é interessante a reação do Nabucodonosor. No versículo 26 ele fala assim, ó, então chegou Nabucodonosor à porta do forno, do fogo ardente, e falou e disse, Sadraque, Mesaque e Abednego, servos de Deus Altíssimo, sai e vinde. E então Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo e juntaram-se as sátrapas, e os prefeitos, e os presidentes e capitães, Nós somos governadores. e contemplaram esses homens e viram que o fogo não tinha tido poder algum sobre os seus corpos, nenhum só cabelo de sua cabeça se tinha queimado, nem as suas capas mudaram e nem cheiro de fogo tinha passado sobre eles. É lindo, né? É lindo, lindo. A gente imaginar, hein, que é. Não, é lindo, é lindo. Eu tiro assim, igual eu falei mais uma vez, né? Que tem gente que não acredita em anjos. Tipo assim, a gente não pode assim, forçar a pessoa a acreditar. Sim. Né? Mas a gente vê, eu vi com os meus olhos, né? Eu vi com os meus olhos que algo maravilhoso passou por mim, assim. Mas é tipo assim, aí teve até um colega meu que falou assim, mas por que você não agarrou ele? Tipo assim, não. Porque a Bíblia me ensina, né, que nós não devemos adorar aos anjos, né? Nem reverenciá-los. Acho que ele queria que você fizesse igual Jacó. Mas então, se você não me abençoar, não te solta. Não. Então, aí você fala, não, prefiro andar normal, não quero ficar mancando, não. Não, então, aí tipo, a gente vê que o anjo que veio na Sadraque, Mesaque e Abednego, né? Ele tinha espada de fogo. Era lindo, era maravilhoso, né? Então aí tipo assim, aí a gente vê no livro de Daniel, né, que eles não foram avisados antecipadamente de que Deus iria livrá-los. Que eles ficaram firmes. Ele fala assim, aqui no versículo 24, 25, ele fala assim, ó, e respondeu e disse, eu porém vejo 4 homens soltos e andam passeando dentro do fogo, e nada há de lesão neles, e o aspecto do quarto é semelhante ao filho dos deuses. Então chegou Nabucodonosor à porta do forno, né? Então, aí eu digo assim, que o conceito de fé, o conceito emuná é diferente do conceito de fé traduzida pelos gregos. Beleza? Do grego, a Septuaginta, né? A Septuaginta traduziu o hebraico para o grego, né? Traduziu de uma forma que ficou, de facilitar, ficou mais difícil ainda. Para a gente entender, porque às vezes a pessoa não entende. Você vai perguntar para uma pessoa, até mesmo a gente vê pessoas que não são preparadas, né? Fala assim, foi uma coisa que não se explica. Se explica, porque está escrito que Paulo escreveu, que é o fim do fundamento. Então, tem explicação. Só não tem a compreensão se você lê fé em grego. Mas se você lê emuná em hebraico, você vai entender. Quem costuma, por exemplo, a assistir filmes, por exemplo, que trata de línguas diferentes, às vezes você vai deparar com uma situação assim, a pessoa fala assim, o que é isso? Aí um personagem fala para o outro assim, não existe palavra na sua língua que explique isso. E na Bíblia a gente vê isso acontecer. A gente vê algumas situações que não existia palavras para explicar. Exatamente. Né? Então assim, aí o Paulo, como ele era poliglota, né, falava várias línguas, ele teve condição de chegar e fazer o que outras pessoas antes dele não teve, que era esclarecer o conceito de emuná. Exatamente. Né?
E aí, mas aí ele Exatamente isso conseguiu. aconteceu. E ainda assim ele colocou de uma forma que, mesmo nós, na nossa língua portuguesa, como houve Transliteração, né? transliteração, né? Foi transcrito, aí a gente também tem às vezes um pouco de dificuldade de interpretar. entender. Quando a gente vem aqui no versículo cru aqui, que a gente vê de Hebreus, as pessoas ficam confusas realmente. Realmente fica. Porque ela fala assim, ó, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Agora, se mudar agora, confiança. Leia confiança. Leia. Confiança é o firme fundamento das coisas que se esperam. E a prova das coisas que se não veem. Não fica mais compreensivo? Então, e até a forma que é escrito aqui, o jogo de palavras aqui, fica fora do nosso contexto, né, que a gente não está acostumado com esse tipo de linguagem, a gente fica até um pouco confuso. Talvez que as versões mais revisada, corrigida, atualizada, não sei o quê, isso aqui fique mais simples. Mas, por exemplo, nessa Almeida tradicional que a gente está usando, a gente ainda assim sente um pouco de dificuldade. É que assim, ó, o que a gente tem que sempre buscar, né, é um texto mais próximo do original possível. Que é melhor. Exatamente. Porque às vezes a tradução não tem nada a ver. Porque tipo assim, o que a gente vê hoje? O que a gente vê hoje? A gente vê Almeida Fiel, Almeida Revista, Almeida Revista Corrigida, Almeida Corrigida, Revista Corrigida, Corrigida, Revista novamente. Uhum. Aí tipo assim, aí tipo assim, igual isso aqui, ó. Certidão do casamento. Beleza? Aí você abre aqui, certidão do casamento original, que é original, tá? É original. Aí eu vou fazer outra certidão do casamento, original, revista corrigida, revista corrigida, revista. Aí que validade vai ter isso aqui depois? É um documento oficial. Uhum. Então, tipo assim, não é legal. Pega mal. Para a palavra que a gente fala que é de Deus, que não pode ser mudada, ficar revendo novamente. Então, o que a gente tem que procurar? É o texto mais original possível para a gente não cair naquele versículo que a gente sempre bate em cima, né? A palavra de Deus não pode ser mudada. A gente vê esse negócio de correção, de revisão aí, de repente você fala assim, vou pegar uma mais atualizada, você pode se deparar, por exemplo, com uma Bíblia que está faltando versículos. Sim. Não é? Por Sim. exemplo, tem algumas traduções? Alguns ministérios Sim. que leem, que usam, estão criando novas versões a seu bel prazer, seu gosto. Né? Uhum. Então, por exemplo, a gente vê hoje em dia, a gente tem, não vamos entrar na questão do mérito, mas, por exemplo, a gente tem a questão das igrejas que acolhem os homossexuais. Né? Sim. E não é questão só de acolher tem que ser acolhido, mas eles estão acolhendo os homossexuais numa doutrina que eles podem permanecer como estão, contrário à palavra de Deus. Então a gente tem algumas palavras aqui que estão falando sobre certos assuntos, né? Assuntos pertinentes às opções sexuais, e essas palavras têm sido subtraídas. Elas têm sido subtraídas já para não causar constrangimento. Então a pessoa vão com o seu comportamento cotidiano, não muda o seu comportamento, a sua conduta, e aí permanece ali se dizendo assim, se proferindo como evangélico, mas vivendo numa cultura onde está com a palavra do Senhor aleijada. Uhum. Te subtraiu informação ali que não condizia com eles. Então, assim, é complicado. A Bíblia, a palavra do Senhor fala que aí daquele que tirar um tio, então, né? Então, esses conceitos, não só tirar, né? O tirar e acrescentar. E acrescentar também. Porque no livro do Apocalipse, também até no livro da lei na Torá, né? No Pentateuco, chamado Torá, até ele fala para a gente não tirar e nem acrescentar qualquer palavra. Paulo fala o seguinte: se alguém trouxer para você uma outra palavra que não seja essa que estou dando, seja maldito, anatema. Exatamente. Então, assim, é muito importante você tomar cuidado com as versões que você está pegando da Bíblia, assim. Pega as mais tradicionais possíveis, toma muito cuidado, muito zelo, pesquisa,
para não cair na coisa, porque isso daí com certeza vai abalar a sua fé. Vai abalar a fé. Então, a gente tá falando de fé, né? Vai abalar a sua confiança. Ainda tá falando de fé, então, tipo assim, nós sabemos que Deus existe, né? Deus deixou passos na humanidade para falar assim, eu existo. Eu existo. Certo? O próprio ser humano só que fala que Deus existe. Só que assim, né? Deus não só quer que você acredite que ele exista, né? Ele quer também que você saiba que ele exista. E que ele é galardoador. Galardoador daqueles que o buscam. Entendeu? Então, tipo assim, Deus não quer só que saber que ele exista, que você cria. Ele quer que você saiba que ele exista. Então ele deixou passos na humanidade, no capítulo Romanos, né? Tá Romanos capítulo 1, versículo 28. 28? Pode ler o 28 aí. É 28. É 28 ou 18? É 18. Pera um pouquinho, é 18. É 18. Isso mesmo. Porque assim, vamos pegar até um pouquinho antes. 18 não divide, 18 divide já. Não, porque do 18 ele vai falar da magnitude de Deus, mas antes um pouquinho ele fala um pouquinho sobre a justificativa da fé, que é a partir do 16, fala assim, ó. Sim. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Essa que é legal pegar esse pedacinho antes, porque dá a introdução. E fala assim, ó, no versículo 18: porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm verdade em injustiça. Porquanto o que Deus se pôde conhecer, nele se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Porque as coisas invisíveis desde a criação do mundo, tanto o seu terno poder como a sua divindade, se estendem claramente e se veem nessas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível, em semelhança da imagem de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Pelo que também Deus os entregou às suas concupiscências do seu coração, a imundícia, para desonrarem o seu corpo entre si. Aqui tá falando aos romanos, né? A gente sabe que em Roma tinha muitas coisas erradas em Roma, né? Muita idolatria, complicado. Roma é complicado. Eles serviam muitos deuses, né? Muitos deuses. Muitos costumes pagãos eles tinham. Eles adoravam, eles dividiam entre os deuses romanos, né? Os deuses romanos e eles, romanos e gregos, né? Eles dividiam os mesmos deuses, sim, né? Sim. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais o que? A criatura do que ao Criador, que é bendito eternamente. Amém. Pelo que Deus os abandonou às suas paixões infames, porque até as mulheres mudaram o uso natural, do contrário à natureza. Semelhantemente também os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza e recebendo em si mesmo a recompensa que convinha ao seu erro. E como eles não se importaram em ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm, estando cheios de toda iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes ao pai e à mãe, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais, conhecendo a justiça de Deus,
porque são dignos de morte os que tais coisas praticam, não somente os que fazem, mas também os que consentem aos que as fazem. Muito forte essa palavra, né? E tem algumas bíblias, irmãos, que está sendo arrancado isso daqui, essa palavra aqui. E estão tirando não só esse texto, mas também outros textos, porque as pessoas se ofendem com o que está escrito aqui e alegam a palavra de Deus. É porque não é conveniente, né? Então. Então, se não é conveniente para mim, então E é eu uma não leio, e é uma coisa muito explícita, né? Não é uma coisa que dá margem para a interpretação, é uma coisa muito explícita. Então é importante que nós que temos confiança em Deus, né? Porque nele se manifesta, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Então, para nós que vivemos da fé, vivemos na confiança num Deus vivo, eterno, benigno, misericordioso. Eu estava falando com a Alessandra hoje. Olha só, você está vendo que a gente não está tendo nenhum tipo de tragédia natural. Só com o Covid. Vocês pensaram, já pararam para pensar nisso? Ó, a gente não está vendo recentemente terremoto, maremoto, tsunami. Pelo menos a notícia não tem chegado. Não tem chegado. Não é assim? Só o Covid. Só o Covid. Será que as outras moléstias estão todo mundo de Covid também? É que é assim também, né? É o que dá dinheiro, né? Então, mas é o seguinte, se tiver um terremoto e morrer uns 200 mil, morre 200 mil de Covid. De Covid. Tudo de Covid. O cara da laje é Covid. Não tem problema nenhum. Então, né? Nós vemos também no livro de Éfeso, né? No capítulo 6 de Éfeso, né? As armaduras do espírito, as armaduras espirituais do cristão, né? Que no tem lá o escudo da fé. Exatamente. O escudo da fé, tipo assim, o guerreiro não vai sem sem o escudo, porque o escudo é tipo assim, é uma confiança a mais. Ele tem a armadura, né? E tem a confiança do, né? Os 6,16, se não me engano. É 6,16. Armadura. Aqui começa no 11, né? Mas leu o 16, né? Aqui, ó. Portanto, sobretudo, 16. tomando sobretudo o escudo da fé, o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tipo assim, o escudo, né? O escudo era uma confiança que a pessoa tinha. A pessoa podia ter a espada. A espada é para atacar. O escudo é para se defender. Né? Então a sua confiança, a nossa confiança nos defende de tudo aquilo que não provém de Deus, né? É super interessante isso aí, né? E mais uma coisa, né? Não, é isso aí. É isso aí. É isso aí. Então, assim, a fé é importante, que ela vai nos proteger, né? Você tem, o que essa palavra nos ensina? Ela fala assim, quando você tem fé, se a sua fé é inabalável, não importa as aflições que você passe, as situações que você passe, a sua fé tornando-se inabalável, a sua confiança em Deus tornando-se inabalável, você vai superar aquilo ali e aquilo ali não irá te abater, né? E em que nós devemos confiar? Na própria palavra de Deus. Sua verdade é escudo e broquel, não é assim que o Salmo nos ensina? Então, assim, o que é, não sei se todo mundo sabe o que é broquel. Broquel é aquela, alguns gladiadores antigamente, soldados, eles tinham um escudo que era pequenininho, assim, que eles colocavam aqui no antebraço. Pequenininho. Aquilo aí chama broquel. É o tipo de escudo também, né? Então é escudo que é o grande e broquel que é aquele menor. Dava mais agilidade na hora de lutar. Mas assim, fala assim que a verdade de Deus, a palavra de Deus, que a palavra da verdade é o escudo e broquel. Então quanto mais nós entramos, nos especializamos em entender a palavra de Deus, mais fortalecida será a nossa fé. Amém. Só vou deixar aqui, só para os irmãos terem uma curiosidade, né? A emuná, fidelidade, firmeza e confiança, e epistes, pistes, né? Que é no grego, que é fé. A diferença de um do outro, né? Emuná é ser leal a alguém. Ser leal a alguém em pensamento. E ser leal à palavra de Deus. A palavra. Beleza? A lei.
E o pistis, fé, fala, é crer em alguém. Pode crer em alguém. Que é diferente de você ser leal. Então aí a gente vai para a etimologia, para ver o significado de cada um. Então aí a gente vê que do pistis a gente vê que foi de onde se extraiu a nossa fé, Isso. Nosso conceito de fé, que está mais alinhado com o grego, que é você crer em alguém. Crer em alguém, entendeu? E emuná... E emuná é você ser leal. É a lealdade a Deus. É lealdade a alguém. Porque a emuná, como é firmeza, pode ter firmeza. Moisés foi seguro né? Foi apoiado pelos braços por alguém. Então é firmeza. Então você pode, entendeu? Você vê o conceito como é diferente? De emuná para fé, é diferente, né? É importante a gente ter os conceitos. Assim, exatamente. A gente vai ter uma compreensão melhor. Uma compreensão melhor da palavra. Essa é a ideia. A ideia não é trazer mais confusão para a mente de ninguém, pelo amor de Deus. Porque se nós pegarmos porque se nós pegarmos a palavra fé e traduzirmos por confiança, acho que vai ter uma melhor compreensão. Aí você pode fazer esse exercício que a gente fez aqui, de Hebreus 11, onde a gente pegou... Hebreus 11:1. Isso, e fez o... traduziu... Alterou para confiança, o termo, né, que fala assim, ó, ora, o original está dizendo assim, ora, a fé é o firme fundamento nas coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. A gente pegar isso daqui e substituir a palavra de fé por confiança, ficará da seguinte forma, ora, a confiança é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Tem o sentido meio que muda um pouquinho, muda para a gente compreender o conceito de fé. Fé vai continuar sendo fé, amém, irmãos? É só para que você tenha um conceito. Para você saber o que o original, as pessoas nos traz. O hebreu, o judeu tem como seu conceito, assim, no seu coração, o que significa ter fé em Deus, para que a gente possa aprimorar a nossa fé também. Porque a importância aí tem uma melhor compreensão. Isso. Porque os hebreus, do Taná, o Antigo Testamento, né, traz uma versão hebraica. E Paulo, Jesus, Yeshua, ele era hebreu. Então nós temos que ter todos esses conceitos levar conosco. E não, né? Não, vamos pegar o grego, vamos modernizar. Então, aí de trazer uma melhor compreensão, traz mais confusão. Mais confusão. Então a gente sempre pegar o conceito do pensamento daquela época, do judeu daquela época, para ter uma melhor compreensão. Beleza? Bom, então assim, agradecemos a sua audiência, né? Que você possa estar compartilhando aí com seus amigos. E nos acompanhar aqui todo sábado, em torno das 8 e pouquinho, a gente está entrando com essa live, né? Temos um compromisso com você já na próxima semana para trazer um novo tema, onde estaremos abordando. Você consegue observar todos os nossos vídeos que nós gravamos aqui no seu YouTube, né, Marcos? Sim! Marcos Pereira Vieira. Isso. Então todos os vídeos, desde a nossa primeira live, estão lá, como está lá a queda, Adão, sobre Adão e Eva, também tem lá qual mais? Morte, amor, nós falamos do que? Do casamento. São tudo breves comentários, não é aquele estudo, mas tipo assim, a gente está entrando aqui uns comentários que para aumentar mais o seu conhecimento. Que é a nossa intenção. Né? E se você está gostando, dá um like pra gente aí. Faz um comentário aí embaixo se você quer ver algum tema interessante, diferente, se você não achar aqui, você gostaria de saber alguma coisa assim, a gente vai, pesquisa e traz para vocês. Tá bom? Então, agradeço muito a oportunidade de estar falando com vocês aqui, a sua presença, e que o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti, o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Até mais.